você sabe a diferença entre RC geral, RC operações, RC empregador, RC garagista, o RC do empresarial, o empresarial do RC, enfim, essa salada, essa sopa de letrinhas, todos esses nomes geram muita confusão. E praticamente toda semana alguém me pergunta, Tabata, eu não sei que seguro que eu contrato aqui e tal. Aí eu falo, é um RC geral. Eu tinha pensado em operações. Operações é uma cláusula dentro do RC geral. Então, vamos lá. Vamos começar com o organograma aqui do seguro. Quando a gente pensa numa empresa, tem 2 seguros que toda empresa deve ter. O empresarial, que é o patrimonial, né? Então, vai cobrir incêndio, vai cobrir os danos ali, vamos chamar assim, as instalações da própria empresa. E nós temos os riscos de RC, ou seja, os danos que ela pode causar a terceiros e que ela vai ter de indenizar. Esse RC, ele pode ser contratado dentro da pólice do empresarial dela ou contratar uma pólice de RC, uma pólice específica de RC. Tanto dentro da pólice do empresarial quanto na pólice específica de RC, o ramo desse seguro é RC geral. Então, o nome, né, desse produto, dessa proteção de forma macro, é RC geral. Aí, a depender do tipo de atividade dessa empresa, temos cláusulas diferentes. E essa confusão acontece porque quando o corretor vai contratar no portal da seguradora, é comum a seguradora já colocar direto o nome das atividades e não colocar RC geral e espécies de RC geral, né? Então, ela coloca ali já direto RC operações, prestação de serviço e tal, e não coloca RC geral embaixo, operações, prestação de serviço, obras, etc. Isso faz com que o corretor ache que o seguro é RC operações e RC geral ou seguro RC é uma outra coisa. Não, é a mesma coisa. Na verdade, o operações, o prestação de serviços, o obras, todos eles são cláusulas que fazem parte do seguro RC geral ou que fazem parte da cobertura de RC geral dentro da pólice do empresarial. Não é objeto desse vídeo, mas já vou te falar que o seguro de RC, a cobertura de RC dentro do empresarial é infinitamente menor do que as coberturas de RC numa pólice específica de RC. Então, o correto é você emitir uma pólice de empresarial para o cliente e uma outra pólice de RC, que aí vai depender da modalidade dele. Se ele tem uma atividade, que ele tem um local, né, dessa operação e tudo acontece naquele local. Vamos pensar num supermercado. Ele tem um local físico, então os clientes compram lá, os empregados trabalham lá, fica tudo naquele local físico. Qual cláusula que a gente vai contratar? O prestação em local de terceiro, o obras ou operações? É o RC operações, que aí algumas seguradoras chamam de RC operações comerciais e industriais, enfim, aí tem seguradora que tem até cláusula específica, RC shopping, mas aí é uma cobertura, não é uma cláusula específica. Mas vamos, para facilitar aqui, vamos se apegar aos principais nomes, né, sem entrar no aspecto de cláusulas específicas que algumas seguradoras têm para atividades. Então, nesse caso, a gente fala que é um RC operações, que vai cobrir, né, uso, existência e conservação daquele local. O que isso quer dizer? Que só o fato de existir aquela empresa naquele local, ela já pode causar danos a terceiros. Como assim? O mercado está aberto. Se uma pessoa entrar, escorregar, né, uma senhora quebrar o fermo, ficar 30 dias internada, ficar na UTI, etc., isso já é um dano a terceiro e esse segurado vai ter de indenizar. Então, a cobertura de operações vai amparar, porque é uso, existência e conservação. O fato do piso estar escorregadio está atrelado à conservação do local, né? Tinha de prontamente limpar, sinalizar para ninguém pisar naquele local escorregadio e etc. Pode ter um incêndio à noite com a empresa fechada, sem ninguém lá dentro. Vamos pensar num salão de cabeleireiro. Teve um curto-circuito à noite e teve um incêndio e atingiu os imóveis vizinhos. Além do dano material, de repente uma pessoa faleceu, uma pessoa que estava dormindo, não viu, não fugiu a tempo, ou que inalou muita fumaça. Então, veja que só o fato daquela empresa existir já tem um risco a terceiro. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é a cláusula de RC operações e ela está dentro, é uma espécie do gênero RC geral.
Se essa empresa presta serviço em locais de terceiro, lembrando que na pólice você coloca um local de risco, né? Então vai estar lá o endereço do segurado. Se essa empresa presta serviços em locais de terceiros, então é uma empresa que vai lá instalar os móveis na casa do cliente. Essa empresa corre o risco de causar danos num local diferente de onde fica o escritório dela. Então, ela precisa ter uma cobertura de prestação de serviços em locais de terceiros, porque o Operações vai cobrir somente os danos causados a terceiros naquele endereço. Se ela vai para outros lugares, ela vai precisar ter essa proteção também. Cuidado que tem muita seguradora que tem um erro de você selecionar uma cláusula ou outra. E é comum a empresa ter o risco de operações e o risco de prestação de serviços. Por quê? Vamos pensar na loja de imóveis. Ela tem ali a loja dela, onde ela atende os clientes, faz os projetos, etc. E ela também faz essa prestação de serviços em locais de terceiros. E falando em prestação, tem uma outra dúvida. Tem seguradora que separa da prestação de serviços instalação, manutenção e obra. As pessoas, especialmente os corretores, eles acham que a cobertura de RC Obras, a cláusula de RC Obras, é somente quando é uma obra. Então, tudo que for diferente de obra, se não for no local do segurado, né, no escritório, na loja, no estabelecimento, na indústria, na planta, logo é uma prestação de serviço em locais de terceiro. Nada disso. Tá errado. É muito comum corretores contratarem seguro, né, para empresas que fazem, por exemplo, instalação e manutenção de ar-condicionado no prestação de serviços em locais de terceiro. Na maioria das seguradoras, instalação e manutenção faz parte do obras. E tem até uma cláusula no prestação de serviços que exclui falhas decorrentes da instalação e manutenção. Então, tomem cuidado com isso. No caso de imóvel planejado, aí você precisa ver com a seguradora, porque alguns vão falar que é montagem, desmontagem, enfim, aí pode ter uma linha tênue se é no prestação de serviços ou se é na cláusula de obras que tem instalação e manutenção. A cláusula de obras não chama só RC Obras, ela chama RC Obras, Instalação e Manutenção. Algumas vão até além, coloca outras situações. Então, tome muito cuidado com isso. E também pode acontecer da empresa ter a cláusula de obra e ter também um seguro para as instalações dela. Como eu falei, a empresa aí que faz a manutenção do ar também, de repente tem uma loja que ela recebe os clientes, que ela faz os agendamentos, tira dúvida, faz venda, de repente, de aparelho de ar-condicionado. Então, ela precisa também ter o RC Operações. Talvez, nesse caso, você vai precisar contratar duas apólices, porque as seguradoras não fazem cláusulas conjuntas de operações e instalação e obras na mesma, né? Talvez você precise contratar uma apólice de operações e uma outra apólice relacionado à instalação, manutenção e obras. O empregador, o RC empregador também é uma cláusula do RC geral que você contrata junto ou com operações e prestação de serviços, ou só prestação de serviços, ou ali no empresas também que são estacionamento, né? Ali no garagista você contrata também o RC empregador, porque é uma outra cláusula. Aí tem seguradoras que você precisa contratar outras cláusulas, como danos morais, lucro cessante. Tem seguradora que já é automático, aí vai depender muito do produto de cada uma delas. Então, o RC Operações não é diferente do RC, não é diferente do RC geral. O RC empregador não é diferente do RC Operações, não, é uma cláusula. São várias cláusulas que devem estar na mesma apólice. Como eu falei, com exceção de obras, instalação e manutenção, as seguradoras costumam fazer à parte, elas não combinam com outras cláusulas, como pode acontecer com operações e prestação de serviços em locais de terceiros, e aí vai precisar de duas apólices. Eu vejo que esse também é um erro bem comum, que os corretores, quando vendem o RC Obras para as empresas de engenharia, tem empresas de engenharia gigantescas, que tem vários empregados ali na sede administrativa da empresa, e essa empresa não tem uma apólice de RC Operações, porque só tem as apólices ali de RC Obras. Então, são riscos diferentes. E aí, o patrimonial, o seguro empresarial, é um outro risco. E aí tem também, como eu falei no comecinho desse vídeo, né, as cláusulas nominais de alguns perfis. Então, tem lá RC Condomínio, RC Escola,
RC Shopping, RC Clubes e Agremiações. E aí, eles estão dentro ali da atividade de operações e eles são mais específicos para o risco. RC Restaurantes e Hotéis, porque eles têm algumas peculiaridades. De repente, vai falar sobre fornecimento de comestíveis. No RC Estabelecimento de Ensino, vai falar sobre aluno, sobre professor, se é considerado terceiro, quando que é considerado, coberturas ali específicas para aquele risco. Então, as seguradoras que oferecem essas cláusulas, né, de operações aí com o nome da atividade do cliente, acaba tendo um produto muitas vezes mais completo do que só aquele texto, né, muito generalizado, muito genérico do RC Operações. Então, depois desse vídeo, você nunca mais vai falar que se eu falar, você precisa de um seguro de RC para esse risco. Não, eu tinha pensado em operações. É a mesma coisa, né? Aí o que você, talvez a sua dúvida seja, que cláusulas eu contrato de RC? Aí tá tudo certo, porque tá tudo dentro do grupo de seguro de responsabilidade civil geral.